Desde que na última quarta-feira, dia 26 de maio, foi permitida a convocação de ex-governadores, vice-governadores e governadores para a CPI da Covid-19, juristas que são especialistas na Constituição Federal entraram aí em discordância. Alguns concordam que essa convocação pode acontecer, outros discordam e inclusive tem até uma divergência se o presidente da República poderia ou não comparecer à CPI da Covid-19, já que o artigo 50 da Constituição livraria o presidente da República, tão logo os governadores de estados e prefeitos, de uma possível convocação por parte dos senadores que formaram a CPI da Covid-19. Eu vou trazer para vocês aqui algumas interpretações diferentes de juristas e vou trazer para vocês também o que diz a Constituição e o que diz também o regimento interno do Senado Federal. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, desde que foi aprovada a convocação de alguns governadores e ex-governadores para depor na CPI da Covid-19, uma briga constitucional começou a ser travada nas redes sociais por juristas especializados em Constituição. Alguns entendem que não se pode convocar governadores e prefeitos porque isso violaria as normas estabelecidas pela própria Constituição e pelo regimento interno do Senado, que no artigo 146 é categórico. Eu vou chegar lá, cada um por vez, para que vocês possam compreender categoricamente o que se pode ou o que não se pode fazer na CPI da Covid-19. Muitos dos juristas têm dito que a Constituição Federal, no artigo 50, parágrafo único, é categórica ao dizer, por exemplo, que se pode convocar ministros e representantes do governo que sejam subordinados ao presidente da República. Mas como não cita o presidente da República, esse acabaria, por interpretação, sendo excluído da possibilidade de ser convocado para a CPI da Covid-19 ou qualquer outra CPI por conta justamente do que estabelece a Constituição. Eu vou ler para vocês o que diz a Constituição, eu vou pedir que Camila coloque aí também. A Constituição no artigo 50 diz o seguinte aqui, ó: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titular de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. E aí alguns juristas têm utilizado essa interpretação para dizer que o presidente da República ele não pode ser convocado. Tanto que uma página que eu utilizo muito para fazer estudos relacionados ao direito, que é a página do Conju, ele traz aqui a interpretação de alguns juristas que têm visões antagônicas sobre o que pode e o que não pode. Em um dos trechos aqui que a gente vai trazer para vocês, é procurado o professor e pesquisador Marcelo Lambanca Correia de Araújo, que fala o seguinte: é certo que a CPI pode ouvir testemunhas e investigados. Isso está presente no artigo 2º da Lei 1579 de 52. Mas quando se trata de chefe de poder executivo, a história muda de roteiro. O artigo 58 da Constituição prevê às CPIs os mesmos poderes de juízes em fase de investigação e o poder de solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Mas o artigo 50, que foi o que eu li para vocês agora há pouco, diz que o parlamento pode convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, ou seja, excluir o presidente da República, chefe do Poder Executivo, que não pode ser convocado para depor. Mas apesar de alguns estudiosos do direito, alguns operadores do direito, alguns juristas enxergarem essa possibilidade assim, outros discordam, como é o caso, por exemplo, da Vera Chemin, que diz o seguinte aqui, ó, que é advogada, doutora também, e fala o seguinte, que a ideia de que todos são iguais diante da lei colocaria o presidente da República na possibilidade sim de convocação. A doutora Vera Chemin fala o seguinte, que ela é advogada constitucionalista e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV. Ela utiliza o seguinte argumento: em primeiro lugar, a função típica do Poder Legislativo é de criar e editar leis. Contudo, uma de suas principais funções atípicas é a de controlar e fiscalizar atos do Poder Executivo, de modo especial por meio da instauração de uma CPI, cuja principal atividade é a investigação.
Partindo desse pressuposto de que a CPI tem como finalidade a investigação de atos do Poder Executivo, na atual conjuntura, não há como argumentar que estaria havendo uma intervenção indevida ou uma invasão do Poder Legislativo na seara daquele poder. Por razões óbvias, o objetivo é investigar os atos do Executivo e, por consequência, a colheita de depoimento pode alcançar o chefe do Executivo, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal. Até porque não há previsão ao contrário na Constituição, além de estar atendendo ao princípio da igualdade de todos perante a lei, ou seja, ela diz o seguinte aqui de forma bem categórica: não é porque o presidente da República não é citado no artigo 50 como alguém que possa ou não ser chamado, que ele estaria sendo excluído dessa convocação. E ela continua dizendo que uma vez destinados recursos federais aos estados, a CPI tem competência para exigir a prestação de contas por parte dos governadores, justificando sua convocação excepcional. Inclusive, entende ela, doutora Chamin, que o artigo 50 da Constituição é omisso quanto ao tema, fala em órgãos subordinados à presidência da República e não ao presidente da República ou aos governadores, pelo princípio da simetria, ou seja, ela diz o seguinte, que não é porque a Constituição não cita eles como sendo passíveis de serem ouvidos, que eles não possam ser ouvidos. Isso é uma falha da Constituição, mas cabe ao Poder Legislativo determinar isso. Só que entra um grande problema aqui, que alguns outros juristas apontaram, que é o que diz o artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal, que diz o seguinte: não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes a deputados, a Câmara dos Deputados, inciso 1º, as atribuições do Poder Judiciário, inciso 2º, e aos estados, no inciso 3º. Mas só que tem uma solução simples para isso, porque mesmo que estes não possam ser convocados, porque isso vai depender da interpretação que se vai dar à lei, eles podem ser convidados. E como convidado, ninguém é obrigado a comparecer, mas os prefeitos e governadores podem se oferecer a depor para ajudar a solucionar nesse momento as situações que levaram à CPI da Covid-19, que busca investigar especificamente os casos de Manaus e o colapso da saúde pública lá no estado do Amazonas. A interpretação é ampla, eu vou deixar para vocês aqui o que diz a lei, tanto o artigo 50 e 58 da Constituição Federal, e também deixarei para vocês aqui este artigo da Conjur que eu acabei de ler, e vou deixar para vocês também o Regimento Interno do Senado, para que vocês possam ler em específico o artigo 146, porque a gente vai ver que vai ter um embate aí entre prefeitos, governadores, presidente da República, alegando que a Constituição não prevê a convocação destes. Mas como eu disse, mesmo que esta não seja prevista legalmente na Constituição, segundo a interpretação da doutora Vera Chamin, não é porque não existe essa determinação que não possa acontecer. E de todo jeito, mesmo que eles não possam ser convocados, eles podem ser convidados, eles podem decidir comparecer ou não. Mas o que é que vocês acham disso aí? Vocês acham que os governadores e prefeitos deveriam comparecer ou não para poder prestar depoimento, mesmo que de forma voluntária? E o presidente da República, ele pode ou não ser convocado a depor na CPI da Covid-19, já que não se diz que ele não pode ser convocado, isso é uma interpretação legal. Comenta o que é que você acha aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, se puder se tornar membro do nosso trabalho é muito importante. Aqui embaixo tem um botão intitulado de Seja Membro, é uma maneira que você esteja ajudando o nosso trabalho. E se você quiser continuar fazendo esse canal crescendo, compartilhe esse vídeo, marca outras pessoas, deixa like, porque só assim a gente vai conseguir ampliar nossa rede de informação. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.